Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula abençoada aqui na nossa capacitação ministerial. E hoje nós vamos falar sobre o poder do hábito. O poder do hábito está aqui na capa aí para você assistir juntamente comigo a aula abençoada. Por isso eu peço para você, pegue seu papel, sua caneta e comece agora a se preparar para essa aula abençoada que com certeza, vai impactar muito, muito, muito a sua vida, ok? Vamos falar sobre o poder do hábito. E quando a gente fala sobre o poder do hábito, nós vamos falar sobre por que fazemos o que fazemos na vida e no ministério. Por que fazemos o que fazemos na vida e no ministério. Então, essa é a função. Você sabia que o hábito compreende pelo menos 40% das suas decisões? As suas decisões que você toma todos os dias, que são centenas de milhares, elas são 40% influenciadas pelo hábito. São influenciadas pelo seu comportamento. O poder do hábito fala sobre por que fazemos o que fazemos na vida e no ministério. Para você poder compreender melhor, você precisa entender de forma clara como funciona o hábito, como funciona esse comportamento. Veja, muitas pessoas estão na vida, na obra, no casamento, nas finanças, tentando progredir, prosperar. Prosperar significa progredir. Prosperar não tem a ver apenas com o dinheiro. Prosperar tem a ver com todas as áreas da sua vida. Então, por que muitas pessoas não conseguem, por exemplo, a libertação de um vício, de uma situação em que ela está escravizada? Por causa do hábito. Estudar o poder do hábito é importantíssimo para quem trabalha com gente. E o ministério é assim. Nós trabalhamos com pessoas. Por isso a importância de entendermos o poder do hábito, como funciona, como decifrar esse código e trabalhar usando a favor do nosso ministério. Bom, para entender o poder do hábito, nós temos que entender os componentes do hábito. E nós resumimos em apenas 3 componentes o hábito. Isso mesmo, apenas 3 para poder facilitar. O primeiro é o gatilho, o segundo a rotina e o terceiro a recompensa. Vou repetir: gatilho, rotina e recompensa. Você vai perceber que tudo isso está presente na sua vida e que, se você entender isso aqui, você vai conseguir a libertação de qualquer prisão mental, espiritual, física, emocional, não importa. E você não apenas conseguirá a libertação, mas você também ajudará as pessoas a alcançá-la. O gatilho é o sinal ou lembrete que você deve iniciar um comportamento. O gatilho é a deixa, é a oportunidade que faz você se lembrar que você precisa ter um certo comportamento. Entenda bem. Se o gatilho é o sinal, é a deixa, é a oportunidade, você vai ter, em segundo lugar, a rotina, que é a ação ou comportamento propriamente dito. No caso, é a execução desse comportamento, é quando você vai colocá-lo em prática. E aí você vai ter, então, a recompensa. É o benefício em você executar aquele hábito, aquela rotina. Caso não haja recompensa após a rotina, você pode se sentir frustrado. Então, caso a recompensa seja boa, você sentirá o desejo de repetir a mesma ação várias vezes, talvez até por toda a sua vida. Então, o que promove a formação de um hábito é a repetição.
Então, se você completa um ciclo, exemplo, você não quer beber bebida alcoólica. Então, todas as vezes que vier a deixa, o gatilho, a oportunidade, o sinal para você beber a bebida alcoólica, que pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser uma coisa, pode ser o tempo. Exemplo, você sai do seu trabalho às sextas-feiras e os seus colegas vão para o happy hour e lá eles vão beber. Então, você já fez isso muitas vezes. Então, todas as vezes que for sexta-feira, final de trabalho, que seus colegas estão saindo, lá vai você também junto com eles. E o que vai acontecer? A rotina, ou seja, você vai beber. E aí vem a recompensa negativa. Você fica mal, frustrado, chega em casa, briga com a esposa, com o esposo. E aí você tem uma recompensa negativa. Veja que o gatilho ali foi o quê? Sexta-feira, final de trabalho. Pessoas. Veja, a pessoa que quer emagrecer, ela tem um gatilho que faça com que ela engorde. O que seria esse gatilho? Todos os dias, às 8 horas da manhã, passa no seu trabalho a tia do salgado ou o tio do salgado, que vende um salgado de fritura e uma Coca-Cola, um refrigerante. E você todos os dias come 2 salgados, 3 salgados e toma 2 refrigerantes. Como é que você vai emagrecer? Então veja, a sua rotina de comer os salgados, de tomar o refrigerante todos os dias, 8 horas da manhã, tem um gatilho. O que é? A fome, que é trazida à tona pela presença do tio do salgado ou da tia do salgado, que passa todos os dias às 8 horas da manhã lá. Então, todas as vezes que ela passar, vai atingir um gatilho mental que fará você executar a rotina de comer salgado. E você não vai conseguir emagrecer, porque a sua recompensa é ganhar mais calorias. E a recompensa é justamente o resultado, né? O resultado final, que pode ser negativo ou pode ser positivo. Uma pessoa que está viciada, ela começa a igreja, ela ama Jesus, ela chora na presença de Jesus, mas ela é viciada em drogas. O gatilho dela qual é? Muitas vezes uma ansiedade, uma crise, passa um nervoso, e quando ela passa nervoso, ela tem o hábito de usar drogas. E então a recompensa sempre é, novamente, uma dor de cabeça, jogou fora dinheiro, tempo, credibilidade. Mas o gatilho foi o quê? A ansiedade. Todas as vezes que ela fica ansiosa, nervosa, ela faz uso da droga. Então, usar a droga é um hábito, a recompensa, as consequências disso. Mas qual é o gatilho? A ansiedade, o nervosismo. Você entende que todo comportamento precisa de um gatilho? Todo comportamento precisa de uma deixa, de um sinal, de uma brecha, de uma oportunidade? Então, assim são os nossos comportamentos viciosos. Existe sempre uma deixa, sempre um gatilho. Exemplo, pessoas que traem no relacionamento. Basta brigar que ela já vai trair. Então, todas as vezes que briga, ela tem a rotina de trair. Depois vem as recompensas, ou seja, os resultados. Mas o gatilho é o quê? É a briga. Tá vendo como tem um gatilho que provoca? Então, lembre-se, os componentes do hábito são apenas 3. Gatilho, rotina e recompensa. Apenas 3, para poder facilitar a nossa memorização. Bom, feita essa introdução, eu quero dar sequência com você aqui, já que você está entendendo a importância de decifrar o comportamento e entender, porque assim você vai se ajudar e vai ajudar as pessoas. Às vezes você vê aquela pessoa que sempre cai, está sempre no chão, ela tenta levantar, mas cai de novo e você não sabe por quê. Bom, basta você descobrir o gatilho. Tem um gatilho, tem algo que provoca nela o comportamento errado que faz ela tomar a decisão errada, ok? Agora, é muito importante nós entendermos que todo hábito, todo comportamento, seja vicioso, seja um comportamento ruim, não importa, ele pode ser mudado. Mas para isso nós precisamos acreditar, nós precisamos de fé. A fé é um fator importantíssimo nesse processo de transformação comportamental.
nesse processo de mudança de hábito. A fé é um componente importantíssimo. Se você acredita que pode mudar-se, faz disso um hábito. E a mudança se torna real. Acreditar. Esse é o verdadeiro poder do hábito. A revelação de que seus hábitos são o que você escolhe que eles sejam. A revelação de que seus hábitos são o que você escolhe o que eles sejam. Quando as pessoas começam a se exercitar regularmente, começam a mudar outros comportamentos que não estão relacionados a atividades físicas. É quando uma decisão de mudança de comportamento desencadeia uma série de outras mudanças como consequência dessa primeira decisão. Então, a vida começa, se no caso a mudança for para melhor, toda a vida começa a melhorar. Se for para pior, toda a vida começa a piorar. Ou seja, um abismo chama o outro. Vou dar um exemplo. Você decidiu emagrecer. Você, para isso, precisa decidir se exercitar. Você precisa decidir comer melhor, ter uma alimentação saudável. Você precisa decidir dormir melhor. Então, você vai começar a mudar várias coisas por causa de uma decisão. Então, ela vai acarretar em várias outras mudanças positivas. Então, todas as vezes que você decide mudar para melhor, você não está apenas mudando naquela área que você decidiu mudar. Você está mudando também em outras áreas. Exemplo, se você tiver uma pessoa na igreja que você sente que ela quer se transformar, quer mudar para melhor, mas ela, por exemplo, é viciada em tabaco, é viciada em cigarro. Para ela poder se libertar do cigarro, junto com isso, ela vai ter que tomar outras decisões, como, por exemplo, o cigarro pode acarretar, o gatilho pode ser a ansiedade, o nervosismo. Então, ela vai fumar. Então, agora ela vai aprender a controlar um pouco mais a sua ansiedade, um pouco mais o seu nervosismo, e ela, então, começará a mudar todo o ambiente que ela vive. Imagina uma pessoa que fuma, como que é na casa dela, o clima. Toda a família fuma junto, não é só ela. Então, agora, ela está passando a respeitar mais a família dela. A família dessa pessoa vai começar a se sentir mais valorizada. Veja, ela tomou a decisão de parar de fumar, ela está ganhando saúde, ela vai mudar a alimentação, ela vai mudar o que ela bebe e ela vai mudar o tratamento com as pessoas que convivem com ela. Então, não é só a decisão de parar de fumar. Junto com essa decisão, outras decisões importantes de mudanças comportamentais, de mudanças de hábito, vão ser também transformadas juntamente com ela. Então, se você decide emagrecer, você automaticamente também tomará outras decisões juntas. Então, vamos recapitular? Vamos recapitular. O primeiro é o gatilho. O segundo é a rotina. O terceiro é a recompensa. Todo comportamento pode ser mapeado dessa seguinte forma, desses 3 passos: gatilho, rotina e recompensa, ok? Você pode imprimir esse e-book ou você pode anotar com papel e uma caneta. E sempre que precisar, volta o vídeo, assiste de novo. Então, gatilho, rotina e recompensa. Super fácil para você memorizar. Então, tem sempre algo que provoca. Gatilho é a deixa, gatilho é a oportunidade, gatilho é o que provoca aquele comportamento ruim. A rotina é o comportamento, é o hábito. E a recompensa são justamente as consequências daquele mau comportamento, daquele mau comportamento. Veja, a história de um americano pode nos mostrar como os hábitos funcionam. A história de um americano. O nome dele é Eugene Pauly. Eugene Pauly perdeu a sua capacidade de memória a curto prazo. E ele, então, não conseguia mais decorar, gravar ou se lembrar de qualquer coisa que acontecia recentemente. Se ele guardava a carteira no lugar, ele não sabia onde guardou. Se ele tivesse ido a algum local, ele não sabia o que ele estava fazendo ali. Se você se apresentasse para ele e falasse seu nome,
Daqui a pouquinho ele estava tentando novamente querer saber qual é o seu nome. Um problema de memória. Você pode estar pensando, ué, mas eu passo por isso também. Sim, mas no caso dele foi crônico, no caso dele foi devido a consequências da guerra. Então, veja bem, ele não se lembrava, ele só tinha memória a longo prazo, ou seja, a memória mais antiga. Tudo que era novo assim, ele não conseguia se lembrar. Por causa disso, conforme você está vendo na imagem aí, a esposa dele começou a ter que sair com ele para todos os lugares, porque ele não podia andar sozinho, porque esses 3 pontos de interrogação mostram isso, ó, ele não lembrava. Então, se você fizesse agora com ele aqui um cálculo, ele não lembraria qual foi o resultado. Mas aconteceu algo extraordinário. Um dia, Eugene Pauli saiu sozinho e ele seguiu um percurso até um lugar e quando as pessoas, ou a sua esposa, seus familiares perceberam que ele não estava em casa, eles ficaram desesperados, porque sabiam que ele ia se esquecer aonde ele estava, qual caminho ele trilhou e não conseguiria voltar para casa. Algo muito ruim poderia acontecer. Mas algo aconteceu que impactou e surpreendeu toda a família. Eugene Pauli chegou em casa, como das outras vezes que saiu acompanhado da sua esposa. Isso foi impressionante. A sua esposa decidiu levá-lo então ao médico para que ele pudesse descobrir o que aconteceu. Foi então que o doutor descobriu, através de uma pesquisa, que uma parte do cérebro dele, que é o lobo temporal medial, é onde ficava reservada a memória do hábito. Ou seja, que a parte do cérebro que cuida do hábito é o lobo temporal medial. E que, mesmo o Eugene Pauli tendo perdido a sua capacidade de memória a curto prazo, ele não precisava usá-la, visto que, junto com a sua esposa, ele estava sempre indo àquela padaria, àquele local. Isso virou uma memória habitual, isso virou um hábito. E o hábito não é guardado, armazenado na parte do cérebro que está a curto prazo. Não, mas que o hábito possui uma parte no cérebro que é toda dele. Então, por isso, Eugene Pauli não se perdeu e voltou para casa pelo mesmo caminho que ele voltava com a sua esposa antes. Por quê? Se tornou um hábito. E dentro do cérebro existe uma parte só para o hábito. E isso é uma revelação muito mais poderosa do que você possa imaginar. Isso significa que 60% das suas decisões diárias vão envolver sua memória de curto prazo, mas que 40% das suas decisões diárias são tomadas pelo hábito. Quer que eu dê um exemplo? Ao acordar pela manhã, você vai fazer sua higiene pessoal, escova os seus dentes. Você já faz isso de maneira automática. Você não precisa usar a sua memória de curto prazo. Você está ali como se fosse em stand-by na sua memória de curto prazo. Mas quem está entrando em ação é a parte do cérebro que cuida dos hábitos. Então, você vai escovar o dente sem pensar. Você já conhece o caminho do trabalho, o caminho de casa, e sabe até onde estão os buracos, e já se desvia dos buracos. Porque, pelo hábito de estar sempre passando ali, sempre praticando aquela ação, o seu cérebro guarda essa informação nessa parte do cérebro que nós chamamos de lobo temporal medial. Ou seja, é a parte dos hábitos, é onde você guarda os hábitos. Isso vale para os vícios, para os maus comportamentos, isso vale para os palavrões, isso vale para a bebida, vale para tudo. Ou seja, a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, a pessoa que xinga, a pessoa que vê pornografia, a pessoa que vê... Virou um hábito, então. Tem um gatilho, tem o hábito e tem a recompensa. Isso significa que 40% do seu comportamento está nos hábitos. Olha só, eu não sei se você sabia disso, mas 7% da população americana, no ano de 1900, apenas 7% tinha o costume de escovar os dentes. Tinha o hábito de escovar os dentes. Apenas 7%. Imagine que todo o restante não tinha o hábito de escovar os dentes.
Apenas 10 anos depois, apenas 10 anos depois, esse percentual saiu de 7% para 65%. Sabe por quê? Porque as empresas de creme dental decidiram trabalhar o hábito das pessoas. Isso mesmo. Elas criaram um gatilho e desse gatilho elas geraram uma recompensa, um hábito. E por causa disso, os americanos começaram então a escovar os dentes. Você pode falar assim, como foi isso então, professor Fabrício? Como que as empresas de creme dental fizeram com que, em apenas 10 anos, crescesse tanto o percentual de pessoas que escovavam o dente? Simples. Repito, eles criaram uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Qual foi a deixa? A deixa foi que, olha só, os dentes amarelos são feios. Essa foi a deixa. Todas as vezes que o americano sentisse seus dentes estavam sujos, eles executariam o hábito de escovar o dente, ou escovar os dentes. E a recompensa seria uma sensação de frescor e limpeza nos dentes, ou seja, limpeza e higiene. Isso mesmo. Então, todas as vezes que os comerciais, as propagandas, os jornais noticiavam a respeito da higiene bucal, mostravam que ter dentes amarelos é um sinal de falta de higiene. É um sinal de falta de saúde bucal. Então, os americanos, todas as vezes que sentiam que a sua boca não estava higienizada, iam para o banheiro, escovavam os dentes. Isso é o hábito. E aí a recompensa seria a sensação de frescor e limpeza. Isso mesmo. Eles criaram um gatilho. Dentes sujos. Não é bom. Dentes sujos. Sinal de falta de higiene, de limpeza. E aí agora, o hábito de escovar os dentes cada vez mais se tornou presente nas famílias americanas. Uma grande jogada de marketing que só foi possível quando eles descobriram o gatilho, uma recompensa. E só assim você pode criar um hábito. Porque um hábito se cria com gatilhos e recompensas. Repito, um hábito se cria com gatilhos e recompensas. Nós vamos falar muito mais disso para frente, tá bom? Muito mais. Então, isso que nós chamamos de loop do hábito. E quando a gente quer alterar o comportamento negativo, um comportamento vicioso, ruim de uma pessoa, nós precisamos entender isso. Veja, o hábito de não escovar os dentes é ruim. Então, esse é o gatilho. A recompensa é os dentes higienizados, com frescor. Essa é a recompensa. E qual é a rotina? A rotina é a parte mais difícil. É escovar os dentes. É colocar em ação aquilo que o gatilho estava dizendo. Então, uma pessoa que bebe e ela tem essa deixa, essa oportunidade do happy hour no final do dia, quando ela deixar de beber, de ir para o happy hour, ela precisa substituir a rotina dela. Porque para ela sentir uma sensação de prazer, uma sensação de estar inclusa num grupo social, uma sensação de se sentir útil, é ir beber com os amigos. Então, essa pessoa se sente bem indo beber com os amigos no final do dia, no final do expediente de trabalho. Ela se sente satisfeita de estar ali. Então, veja, o gatilho que ela tem é o quê? Ela não quer se sentir mal. Ela quer ter um desempenho melhor. Então, ela entende que estar com seus amigos vai ser uma coisa boa para ela. Então, qual vai ser a rotina dela? Ir beber no bar. Agora, como fazer uma pessoa mudar a rotina dela? Como fazer a pessoa mudar a rotina dela? Ela está ali, cabisbaixa, sozinha. Ela tem como única alternativa na mente dela é sair para beber no final do dia. Mas se nós entendemos que a recompensa que ela procura não está apenas em sair
para beber no final do expediente, mas que existem outras formas mais saudáveis dela se sentir bem consigo mesma, como, por exemplo, praticar exercícios, uma boa alimentação, substituir o cigarro ali por aquele chiclete, etc. Então, essa pessoa, percebendo que ela tem uma necessidade, que é a deixa, que é o gatilho, que é a oportunidade, tem um motivo ali, a necessidade, e ela precisa de uma recompensa, de um resultado para essa necessidade, e ela sabendo que se ela mudar o comportamento, ela pode ter essa deixa, ela pode ter, na verdade, essa recompensa, então ela vai trocar o barzinho no final do expediente por ir embora para casa de bicicleta. Por quê? Ir pedalar, se exercitar, cria uma sensação de prazer, uma sensação de realização. Então, ela está substituindo um hábito ruim para ter um hábito melhor, e a recompensa dela agora também é muito melhor. Então, não adianta querer mudar o comportamento de uma pessoa simplesmente acusando, simplesmente dizendo, você não pode beber, você não pode bar, você não pode usar droga. Mas, veja, ela precisa entender que existe uma recompensa por trás desse novo hábito. Ela precisa entender que vale a pena esse novo hábito. E falar das recompensas é o maior segredo para uma mudança de comportamento. Mostrar as recompensas é o maior segredo para a mudança de comportamento, porque a rotina, o hábito, o comportamento é a parte mais difícil. E a pessoa vai se desgastar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, etc. Então, ela precisa de uma recompensa no final. Que não beber é certo, a gente sabe. Mas qual a recompensa de não beber? Por que não anunciar a recompensa? Ao invés de ficar apenas batendo na deixa, falando apenas ali da oportunidade, do gatilho, né? Que é o quê? Aquela pessoa está só. Aquela pessoa está se sentindo sozinha, frustrada, abandonada. E a única forma que ela sabe que tem de se sentir bem, de não se sentir abandonada, sozinha, frustrada, é sair com os amigos. Mas se você mostrar que existe recompensa em outros comportamentos, então ela estará determinada a mudar. Você pode compreender isso? Então, olha só, são hábitos que nós chamamos de angular. Veja bem, olha lá, tá vendo a bebida e o cigarro aqui em cima? Ó, a bebida e o cigarro? Então, quando a pessoa cortar a bebida e o cigarro, que para ela é sinônimo de prazer, pela corrida, porque aqui vai ter a endorfina, ela vai se sentir prazerosa, vai ganhar troféus, reconhecimento, ela vai abandonar esse aqui, ó, em troca disso. Mas é só isso que ela vai ganhar? Ela vai ganhar apenas troféus, a satisfação, o sentimento de que pode, ela vai dormir melhor, ela vai tratar melhor a família, vai conviver mais com a família e vai ter uma alimentação maior e melhor, mais saudável. Percebe? Por uma única mudança de comportamento, olha o tanto de recompensa. Então, não basta bater no gatilho, não basta você apenas dizer o que ela não pode fazer. Você precisa mostrar as vantagens, você precisa mostrar as recompensas, porque aí ela vai alterar a rotina, ela vai mudar o comportamento dela, ok? Olha só, como que nós podemos então obter resultados? Em primeiro lugar, gatilho. Segundo lugar, rotina. Terceiro, recompensa. Primeiro lugar, gatilho, rotina e recompensa. Rotina é a prática, né, do comportamento, do hábito. O gatilho é o que faz a pessoa agir e a recompensa é o resultado final, ok? Então, olha só, nós temos o hábito mestre, que é justamente isso, ó, foi até falado aqui nesse livro O Poder do Hábito, que vai mostrar quais são os hábitos mestres. Por exemplo, olha essa pessoa, ela decidiu deixar o carro em casa e ir para o trabalho de bicicleta. Ela percebeu que para conseguir cumprir essa tarefa, ela precisa comer melhor, se alimentar melhor. E também ela vai ter que praticar outros esportes. Então, por uma única mudança de comportamento, de hábito, de sair de casa de carro, mas ir de bicicleta, teve que transformar a alimentação e teve que praticar mais exercícios. Então, uma decisão que acarretou muitas outras boas. Você pode compreender? São as vantagens, são as recompensas. Se você quer mudar o hábito das pessoas na igreja, se você quer que as pessoas se engajem mais na obra, se você quer que as pessoas estejam mais com você e as pessoas não têm o costume, é porque elas não estão vendo vantagem.
O ser humano é movido por recompensas. É por isso que o apóstolo Paulo disse assim, ó, sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Os seres humanos foram criados assim por Deus. Porque não é fruto do pecado, Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden, e eles tiveram recompensas no jardim do Éden. Por Deus, Deus criou os seres humanos assim, movidos a recompensas. Então, olha só, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, comprovou que o comportamento pode ser distribuído nessas 3 escalas aqui, ó: gatilho, rotina e recompensa. Gatilho que provoca necessidade daquele comportamento, daquele vício. O que provoca a vontade da pessoa usar droga? O que provoca a pessoa a vontade de não ir ao culto? Entendeu? São comportamentos ruins. Então, o que provoca? Tem um gatilho. E aí, você precisa trabalhar a recompensa. Você trabalhando a recompensa, a pessoa estará disposta a mudar a rotina. Você estará disposta a mudar a rotina. Vou dar um exemplo de Starbucks. O Starbucks fez isso. Ela queria se tornar uma empresa muito maior, alcançar os continentes, e ela descobriu que, através do poder do hábito, ela poderia trabalhar para que isso acontecesse. Olha só, ela tinha uma insatisfação. A situação que ela estava não era a situação que ela queria estar. Então, ela tinha também a visão de uma recompensa, ou de recompensas. A recompensa é consumidores felizes, funcionários motivados. Então, esse é o desejo, é isso que eles queriam alcançar, entendeu? Então, eles tiveram que mudar a rotina. Entendeu? Tiveram que mudar a rotina. Então, eles tiveram que investir muito mais em treinamentos, eles tiveram que investir muito mais em outras coisas, eles tiveram que trabalhar diferente. Então, olha só, o gatilho da insatisfação moveu a Starbucks a se tornar uma empresa que fatura mais de 1,2 bilhões de dólares por ano, de uma simples cafeteria para uma multinacional. Então, porque tinha um gatilho, nós não queremos estar onde nós estamos. Nós queremos consumidores felizes, funcionários motivados. Aí, então, eles tiveram que mudar a rotina para poder alcançar isso. E eles mudaram. E mudar a rotina não é fácil. Mudar o hábito não é fácil. As pessoas são acostumadas. As pessoas temem a mudança, temem não conseguir mudar. Então, elas preferem não tentar. E se você não tem a recompensa muito clara, você não muda. Então, a recompensa que torna a pessoa suscetível à mudança. É a recompensa que torna a pessoa suscetível à mudança. Então, por que fazemos o que fazemos na vida e no ministério? Para você decorar. Primeiro lugar, gatilho. Segundo lugar, rotina. Terceiro lugar, recompensa. Então, o que acontece muitas vezes com os líderes? Eles querem mudar a rotina do povo. Eles querem mudar os hábitos do povo, o comportamento do povo, sem trabalhar o gatilho e sem trabalhar as recompensas. E principalmente as recompensas. Principalmente as recompensas. Então, as pessoas estão em busca de felicidade, por exemplo, e elas vão para a igreja, é um lugar triste. Então, elas vão sair da igreja, porque a recompensa que elas estão recebendo lá é diferente do que elas desejam. E muitas vezes nós queremos bater e combater isso, dizendo, as pessoas só estão atrás de felicidade, aqui não tem felicidade não, aqui é evangelho. Mas peraí, o evangelho é boas notícias. São boas notícias. O evangelho são boas notícias. Então, calma. A gente precisa entender como o ser humano funciona e, por isso, a neurociência é importante nisso. A neurociência vem para poder contribuir com isso. Veja que a neurociência não descobriu nada. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é insubstituível. Ela já tratava tudo isso há muito tempo. Deus sempre fez promessas. O que você acha que promessas são? Recompensas. Deus sempre trabalhou com promessas. Promessas são recompensas. O que faz você manter firme? A Nova Jerusalém, o sacrifício de Jesus. Então você tem uma recompensa. Então isso faz você ficar firme. Se você quer mudar o comportamento ruim e negativo das pessoas à sua volta, na igreja, na obra, você precisa trabalhar com um sistema de recompensas. E você precisa alterar o sistema de recompensa das pessoas. Dessa forma, elas vão mudar o comportamento delas. Elas não participam do culto semanal. Por quê? Porque não vem recompensa. Quando você trabalha muito bem isso, você muda a história do ambiente que você está vivendo. E você trabalha isso com sabedoria, com inteligência, e as coisas começam a mudar. Vou dar um exemplo para você.
um professor tinha muitos alunos com notas ruins em matemática. E ele pensava, o que eu vou fazer para poder aumentar as notas dos meus alunos? Eu preciso fazer alguma coisa para estimular os meus alunos a começarem a tirar nota boa. Foi então que ele teve a ideia de levar biscoitos quentes, eram assados na própria escola. Então, quando ele vinha com a bandeja de biscoito na hora da aula, os alunos ficavam todos atentos. E ele começou a usar os biscoitos para fazer cálculos. Pegava os biscoitos e ajudava os alunos nos cálculos. E cada aluno que acertava ganhava o biscoito quentinho, cheiroso e gostoso. Como que você acha que foi as notas dos alunos? Melhorou, aumentou e muito. Não tinha ninguém mais reprovado. Por quê? Porque a recompensa do bolinho fez com que eles prestassem mais atenção, dedicassem mais, porque eles estavam com fome. E o bolinho era muito cheiroso, muito gostoso. Eles amavam. Uma certa feita, uma pessoa disse para o professor, isso foi coincidência. Aí então o professor tirou os bolinhos e a nota voltou a cair. E então ele retornou com os bolinhos, a nota voltou a aumentar. Então ele percebeu que dar aula por dar não traria muitos resultados na vida dos alunos, mas que os alunos se entendessem a recompensa daquilo que eles estavam fazendo é que seria o grande diferencial para a vida deles. Recompensas. Então, olha só, como as empresas de creme dental se tornaram empresas de sucesso, mostrando para o povo que dentes amarelos e sujos não são ideais e que dentes brancos com frescor é que são ideais. Então as pessoas não mediam esforços para escovar os dentes, ainda que fosse um hábito que para eles naquela época fosse um hábito chato, um hábito ruim, mas eles queriam ter aquela recompensa e para ter aquela recompensa eles estavam dispostos a fazer o sacrifício de escovar os dentes. Se fosse preciso 1, 2, 3 vezes ao dia, não importava, mas eles queriam escovar os dentes. Então a profissão dos dentistas começou a ficar mais valorizada. As pessoas começaram a tratar mais da higiene bucal, tratar mais dos seus dentes, porque antes as pessoas tratavam apenas por dores. Sentia dor no dente e ia tratar. Agora não, é também por estética, por beleza. Jogando rios de dinheiro nesse ramo e ainda assim as pessoas, cada vez mais, está crescendo esse mercado, as pessoas estão mais investindo na sua higiene bucal, na estética, na sensação de frescor, de limpeza, de higiene. Então, veja, as empresas de creme dental acharam um gatilho, dentes sujos, e acharam a recompensa, dentes limpos com frescor. Agora as pessoas, os consumidores, não mediriam esforços em escovar dentes. Um país inteiro que apenas em 1900, apenas 7% escovavam dentes. Hoje, 93% escovam dente. Ou seja, inverteu. O hábito mudou. A empresa ou as empresas de creme dental conseguiram transformar o hábito de uma nação, a nação mais poderosa do mundo, mudando a recompensa, mostrando a recompensa. Isso parece inimaginável, isso parece que é impossível, né? Mas aconteceu e acontece ainda hoje. Se você deseja na sua igreja, na obra que você trabalha, ter melhores resultados, você precisa entender esse loop do hábito, esses 3 passos. Você precisa entender o que é gatilho, que é a necessidade, o hábito, que é a área mais difícil, a execução, e as recompensas, que é o fruto, que é o resultado da mudança de hábito, seja de emagrecimento, seja de abandono nas drogas, abandonar a bebida, abandonar a fofoca, abandonar a maledicência, os grupinhos, tudo isso. Por quê? Por causa da recompensa. Por causa da recompensa. Quer ver grandes transformações? Mudanças de hábito? Pessoas mais enganjadas na obra, participando muito mais? Reveja esse vídeo mais de uma vez. Aqui tem uma chave de sabedoria que vai ajudar muito a igreja, vai ajudar muito o seu ministério, vai ajudar você a tratar melhor o seu filho, conseguir mais resultados dos seus filhos,
no seu casamento, nos relacionamentos. Trabalhe, aprenda a trabalhar o loop do comportamento, o loop do hábito, os 3 passos. Os 3 passos: gatilho, o hábito e a recompensa. Comece especialmente a se dedicar à recompensa. Comece a especialmente se dedicar às recompensas. Comece a recompensar mais e você vai começar a perceber que haverá grandes mudanças de hábitos no meio que você vive, no seio da sua família, do seu trabalho, da igreja. Por que as pessoas fazem o que fazem? Por que nós fazemos o que fazemos na nossa vida e no nosso ministério? Está aí o poder do hábito, decifrado para você no loop de 3 hábitos, de 3 passos: gatilho, o hábito propriamente dito e a recompensa. Mude a recompensa, que você consegue transformar o hábito. Ok? Muito obrigado por ter participado dessa aula. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Tchau!